Olá, tudo bem? Aos ouvintes e seguidores que estão assistindo aqui ao nosso canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil e também ao programa Visão dos Fatos pelo apresentador jornalista José Hoffman Júnior na Eprajá TV. E neste dia abençoado que tem nos concedido o Senhor aí, e quero agradecer também a Deus por mais esse dia e agradecer também toda a região metropolitana de Campinas que compõe aí as 20 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. E o estado de São Paulo com 645 municípios que estão também sintonizados aqui no programa Visão dos Fatos. E quero dizer a todos que sejam bem-vindos também à Visão dos Fatos. E hoje nós temos um convidado especial que vem falar aqui, certo? É um atleta do esporte de futebol, que é Raul Armando Holdi Subtil Gonçalves. Bom dia, Raul, tudo bem contigo? Bom dia, Raul. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer por essa oportunidade e fico muito feliz. Raul Armando Holdi Subtil Gonçalves. Quem é Raul Armando Holdi Subtil? Bom, eu sou um jogador de futebol. Jogador de futebol. Sou um menino sonhador que desde pequeno tem esse sonho e corro atrás desde os 7 anos de idade. A minha primeira escolinha foi no Corinthians. No Corinthians? De Campinas. Na escolinha do Corinthians surgiu uma história engraçada, né? Que eu tinha que fazer 4 gols ou mais para ganhar uma coxinha, um refri, onde todos os meninos ganhavam no final do treino. E aí meu pai falava assim: só vai ganhar se fizer 4 gols ou mais. Se eu não fizesse, eu não ia ganhar. Sim. Aí eu já sabia chutar com as 2 pernas desde pequeno. Meu pai sempre me ensinou, me treinou desde pequeno. Aí ele decidiu colocar eu na escolinha do Corinthians. Então foi muito bom pra mim, porque foi o primeiro passo desse sonho. O primeiro passo desse sonho Sim. foi jogar na escolinha. Sim. Mas me fala mais um pouco também, certo? Dos alguns campeonatos importantes que você já disputou. Bom, recentemente, ano passado, eu disputei a MIC na Espanha. É um campeonato internacional, um campeonato dos maiores times de base do mundo, onde já jogaram vários jogadores como Neymar, Messi, Ronaldinho, Coutinho, um monte de jogador mesmo. É um campeonato muito grande que se passa na cidade de Barcelona. Então foi uma experiência muito boa para mim. Eu já joguei Campeonato Paulista, Série Ouro, pela DI de Indaiatuba. Eu fiz uma peneira com 500 moleque, passou eu e mais um. Eu passei no intervalo do primeiro tempo ainda. Aí eu joguei o Paulista Série Ouro, joguei o Paulista Série Prata pela Seleção Hortolândia. Já joguei Liga Campineira, Liga Hortonandense, vários campeonatos assim. Com que idade você iniciou no futebol? Com 7 anos de idade. 7 anos de idade e você já estava iniciando no futebol? Sim, 7 anos de idade. Só que, como eu disse, meu pai sempre me ensinou desde pequeno. E com 7 anos ele me decidiu colocar na escolinha do Corinthians. O seu pai, que é o Rei Futezoeiro, esteve aqui e contou que você passou por algumas dificuldades, por uma fase difícil em sua carreira. Me conta um pouco dessa fase difícil da sua carreira. Bom, com mais ou menos 10, 11 anos, os meus pais se separaram e eu acabei mudando para outra cidade. A gente foi passar um Natal em Presidente Prudente, na casa da minha avó. Sim. E aí minha mãe acabou falando que a gente não ia voltar, tudo mais. Meu pai foi tirado pelos oficiais de justiça. Isso magoou muito eu, sabe? Eu lembro dele chorando de um lado e eu chorando do outro, porque eu não queria que ele fosse embora, não queria ficar lá, porque lá era um lugar onde eu não tinha amizade com ninguém praticamente, só o povo da minha família. Foi um lugar totalmente diferente. Eu morei sempre aqui em Sumaré. Sei. Desde pequeno, tenho muitos amigos. E eu não queria ir pra lá, sabe?
Então, eu lembro que no dia que meu pai foi embora, começou a chover, eu fiquei no quintal chutando bola na parede, falando, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser jogador de futebol, e minha mãe gritando pra mim, Raul, entra, 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 e eu não entrava. Então, foi muito difícil essa fase pra mim. Passou 3 anos, mais ou menos, de separação, onde aconteceu muitas coisas. Outra coisa também, conta um pouco dessa mudança que você teve nessa época. Teve algumas mudanças nessa época? Teve uma mudança muito grande. Eu acabei ficando muito triste com a separação dos meus pais. E eu acabei descontando toda a minha raiva, toda a minha tristeza na comida, onde eu fiquei com 80 quilos, com 13, 14 anos. 80 quilos, eu só conseguia comer, porque eu tava muito triste e só conseguia descontar minha raiva nisso, sabe? Sei, sei. Então, um atleta de futebol com 80 quilos, não dá. Então, essa foi uma mudança muito grande pra mim. Eu continuei jogando bola lá, mas não era a mesma coisa que antes, sabe? Porque eu não tinha a mesma motivação, tudo mais. Sei. E com esses 80 quilos, com uns 13 a 14 anos, como isso aconteceu? E mesmo com 80 quilos, você deixou de jogar futebol ou ainda estava jogando futebol? Ainda eu estava jogando futebol. Nas férias, no meio dessa separação, eu vim para casa do meu pai, onde eu fiz 2 peneiras. 2 peneiras, uma no Velo Clube e uma na seleção de Hortolândia. No Velo Clube, eu fiz um gol do meio de campo e passei nessa peneira. E na seleção de Hortolândia eu também passei. E nisso, minha mãe tinha falado assim, se o Raul passar na peneira, ele vai ficar morando aí com você. Ela falou isso pro meu pai. Sei. Só que você vai ter que desistir da guarda. E aí minha irmã ia ficar com a minha irmã. Sei. Só que meu pai não quis isso. Meu pai quis ganhar a guarda de nós dois, tudo mais. Só que ele conversou comigo, a gente decidiu que era melhor esperar todo o processo de guarda. Sim. E acabou que, mesmo passando nesses dois clubes, eu não consegui ficar, porque eu tive que voltar, porque meu pai não ia desistir do processo de guarda da minha irmã também. Então, com 80 quilos, eu jogava futebol, só que não era a mesma coisa de antes, porque eu já estava pesado e era muito complicado. Me fala um pouquinho também, certo? E como que você conseguiu, certo? Através dessa motivação, a voltar aos 60 quilos, era o que você pesava, né? Na época. Como que foi isso daí? Bom, quando meu pai ganhou a guarda, minha madrasta, a Jéssica, ela ajudou muito eu e meu pai, porque eu e meu pai me motivava sempre, né? Como sempre. Ia pra academia junto comigo, a Jéssica também ia, ela passava os treinos certinho, fazia de tudo. A minha maior motivação para perder tudo isso foi para conseguir realizar esse sonho que eu tenho desde pequeno, sabe? Sim. A minha família me ajudou bastante, eu sou muito grato mesmo à Jéssica, ao meu pai, a todo mundo que me apoiou sempre. Então, minha maior motivação foi minha família. Aí você chegou ao peso ideal para jogar futebol. Com menos de 1 ano, eu perdi 20 quilos. Em menos de 1 ano, eu perdi 20 quilos. Treinei muito mesmo, porque eu queria ser jogador de futebol. Então, eu tive que me esforçar ao máximo, mais que todo mundo. E tem que ser assim, para conseguir o que eu quero. O que você quer. Sim. Eu ouvi dizer que você é fã do jogador Messi, né? E você foi vê-lo, né? Em campo. Me conta um pouco aí do Messi aí, que você saiu e foi ver o Messi em campo. Bom, em 2019 teve a Copa América aqui no Brasil. Copa América? Onde teve um jogo de Argentina e Paraguai, em Minas Gerais. E meu pai, a gente passou umas férias na praia, em Bertioga, Santos, e meu pai viu isso. Falou que ia ter Copa América, eu falei, pai, eu quero ir. E meu pai deu um jeito de comprar pro jogo da Argentina e Paraguai. E quando acabou as férias, eu voltei pra casa da minha mãe, Presidente Prudente. Meu pai saiu de Campinas, foi até Presidente Prudente,
De Presidente Prudente, ele pegou a gente com o Corsinha dele, a super máquina. A super máquina. Ele fala Corsa que é a super máquina. Aí ele foi até Presidente Prudente. De Presidente Prudente a gente foi pra Minas Gerais, tudo com o Corsinha, hein? Tudo com o Corsa. Lá a gente viu o jogo, então foi uma experiência muito boa mesmo. O Messi acabou fazendo um gol, fiquei muito feliz. Eu fiquei. Então você da arquibancada, você viu o Messi fazer gol? Vi. Que Então, era seu fã. Meu ídolo. Seu ídolo. Desde pequeno eu me inspiro muito nele. Ele é um cara super gente boa, um super atleta. Então eu acabei ficando bem na beiradinha assim de arquibancada. Ele jogou bem pertinho de mim. Eu tive essa oportunidade de ver ele. Então foi uma experiência muito boa pra mim, fiquei muito feliz, de verdade. Você conhece a It's for Now? A It's for Now é uma empresa que foi criada para você que deseja importar produtos com qualidade e segurança, de forma rápida e sem burocracia. Você pode adquirir celulares, computadores, câmera, drone e muito mais. Encomende agora mesmo com a It's for Now, sua nova opção de compra internacional. E depois, depois disso daí, quando seu pai disse que você recebeu também um convite para ir jogar num torneio na Espanha. Me conta isso daí, viu? Qual foi sua reação nesse convite de você jogar lá na Espanha? Bom, de início eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz, porque é um sonho que eu tinha desde pequeno, de jogar fora do Brasil, sabe? Poder disputar os grandes campeonatos internacionais. Sim. E eu fiquei muito feliz, eu não acreditei. Só que eu sabia que ia ser muito difícil, porque a gente também não tinha muitas condições. Sei. O meu pai cogitou de vender o Corsinha dele pra comprar minha passagem, pra mim jogar. Só que meu pai e mamãe acabou entrando em um acordo e eles venderam esse terreno. E o dinheiro desse terreno foi pra comprar minhas passagens pra mim jogar na Espanha. Então foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso você jogando na Espanha. Conseguiu chegar à Espanha para jogar futebol. Passar nesse torneio. De início eu viajei do Brasil para Holanda. Da Holanda eu peguei um voo para Espanha, só que eu peguei o voo sozinho. Sim. Porque o voo do meu pai era de noite e o meu era tarde. E nesse dia que eu peguei o voo da Holanda para Espanha, tava chovendo, tava um vento forte assim. Então eu fiquei nervoso, sabe? Porque sim, eu imagino. Segunda vez, eu só viajei de avião uma vez quando eu tinha 2 anos de idade, nem sei. Eu não lembro de quase nada. Então eu fiquei meio que nervoso, mas depois correu tudo bem. No aeroporto da Espanha, eu me perdi. Se perdeu lá no aeroporto da Espanha. Eu não sabia falar quase nada espanhol. Eu dei um jeito, aí eu encontrei o pessoal do meu time. Então correu tudo bem, eu cheguei bem lá. E os estádios lá? Você chegou a conhecer alguns estádios também lá na Espanha? Sim, eu fui na frente do Camp Nou. Eu joguei uma partida no lado, literalmente no lado do Camp Nou, porque o Camp Nou era aqui, a outra, o campo que eu joguei era aqui, no outro lado da rua. Então, depois do jogo, a gente foi fazer um café da manhã na frente do Camp Nou, né? Aí a gente... o café da manhã. Na frente do Camp Nou. A gente comprou pão com mortadela, queijo. Aí a gente comprou uns bolinhos lá, ficou comendo. Tiramos umas fotos. Foi muito bom mesmo, foi... maravilhoso eu estar ali. Meu pai chegou até a chorar. O quê? Papai chorão, mas não é? Eu não chorei, o meu pai chorou. Tem o vídeo dele. Meu pai chorou mesmo. Então, eu não cheguei a entrar no Camp Nou, infelizmente. Porque depois a gente foi viajar pra França. E 2 dias depois que a gente viajou, tinha um jogo do Barcelona. Onde meu pai queria ir. Só que não deu certo. Na França eu fui na frente do estádio do PSG também. Do PSG também você foi? Sim, do PSG também. Só que também não consegui entrar. Meu pai ficou lá vendendo camisetinha, só que não deu certo. Só que não deu certo lá também. Me fala um pouco também dessa experiência que você teve como jogar a esse torneio da Europa. Você estava lá na Europa,
E me conta um pouquinho desse torneio da Europa. Bom, é um torneio muito difícil, uma experiência muito boa, onde tem muitos times bons de tudo qualquer lugar do mundo. O meu time era misturado, era de intercâmbio. Então tinha jogador da Colômbia, do México, da Venezuela. Então era muito complicado. Tinha da Colômbia, do México, da Venezuela. Então era muito complicado de se comunicar, porque ninguém sabia muito falar espanhol, nem isso, nem aquilo. A gente falava com eles, não entendia, tudo mais. Então, chegando lá, eu acabei assumindo a responsabilidade, fiquei com a 10 nas costas, capitão. Eu tentei fazer gol, todos os gols que a gente tomava. Na hora de sair, assim, eu estava no meio de campo, tentava fazer gol no meio de campo. Inclusive, umas passou perto, não consegui. Mas na próxima eu consigo, óbvio, né? Bom, foi muito difícil mesmo. O campeonato é muito disputado. Bastante disputado. Bastante disputado. No primeiro dia você joga uma partida. No segundo dia você joga uma partida de manhã e uma à tarde. Então cansa muito, exige muito físico mesmo. O ar lá é diferente. Totalmente diferente, é mais pesado, então você acaba ficando mais cansado, mais rápido, sabe? E também a gente não teve um dia de treinamento, a gente não tinha entrosamento nenhum com o time. Então foi bastante complicado. Os jogadores de lá era tudo alto mesmo. Tinha um menino de 14 anos com 1,85m. 1,85m? Eu tenho 16 anos com 1,70m. Então eu sou um anão perto dele, sabe? Certo. Então foi bastante complicado, mas é um campeonato maravilhoso, uma experiência única, sabe? Eu me sinto honrado de poder jogar esse campeonato, porque onde muitos jogadores profissionais, hoje em dia, já jogaram, muitos ídolos, então foi muito bom. Outra coisa também, me fala também, Raul, a sua história com os jogadores do Liverpool. No último jogo do campeonato da MIC, a gente fez uma partida, onde a próxima partida seria o jogo do Liverpool. O time do Liverpool estava na arquibancada. A base do Liverpool estava na arquibancada, tudo mais. Essa partida foi uma partida onde o juiz roubou muito. O juiz roubou demais. Por exemplo, teve uma falta, o goleiro estava arrumando a barreira, tudo mais. O moleque chutou, fez o gol, sem goleiro nem nada, e o juiz deu o gol. A gente ficou muito bravo, aquela partida eu perdi a cabeça, tomei amarelo. Aquela partida foi muito complicada. Então, eu dei tudo de mim, eu fiz um esforço danado. No final do jogo a gente não acabou conseguindo a vitória. Eu sentei lá no outro lado do campo, perto da arquibancada, comecei a chorar, porque com o time daquele, eu cheguei a brigar com o time no intervalo, porque o time não jogava. No meio do jogo, os caras que estavam no banco estavam brincando de desafio da garrafa. Não tem como isso. Então, eu fiquei muito bravo mesmo. Porque parece que os meninos lá não foi pra jogar, foi pra passear só. Tá brincando. Então, eu tive que gritar com o time, eu cheguei a brigar com todo mundo do time, todo mundo... Foi muito intenso. Mas, no final do jogo, eu acabei sentando lá no outro lado, comecei a chorar, porque eu queria ter ganhado, sabe? Porque eu odeio perder e eu não gosto de verdade. Então, essa partida. Sim, eu queria ter ganho. Eu queria ter ganho. Bom, meu pai foi lá me consolar, ele pegou ele saiu abraçado comigo e nisso a torcida e os jogadores do Liverpool começaram a me aplaudir, porque viram meu esforço. E nisso eu fiquei muito feliz, sabe? Porque as pessoas viram meu esforço, viram a minha entrega. E principalmente os jogadores do Liverpool, que estavam lá também, né? Eu acabei indo para um vestiário e lá os jogadores do Liverpool passaram e eles olharam para mim, eles aplaudiam, faziam positivo. Então, fiquei muito feliz. No final de tudo, eu assisti a partida deles. E no final eu tirei uma foto com eles, onde eu ganhei esse broche aqui, que é exclusivo, que eles dão para os jogadores que jogam contra eles. Então, fiquei muito feliz, tirei foto com eles, eu e meu pai. No dia seguinte, eu fui assistir outro jogo também,
Só que eles estavam lá também, né? E eles começaram a falar comigo em inglês, eu não entendia nada. E eu só fazia eu não entendia nada. Então, enfim, foi uma história muito bacana, porque eles viram meu esforço, viram minha entrega, e acabou que eu consegui tirar uma foto com eles. Vai que um deles vira jogador de futebol também, né? Sim, Tudo mais. Então, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Olá, vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, pertinho do Mercado Municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. Me fala também lá na França que você foi confundido também com um homem-bomba. Né? Me conta como foi isso aí, você confundido com um homem-bomba. Então, na França, isso foi no primeiro dia. Na França, eu e meu pai, a gente foi no hostel, onde eu não pude ficar, porque eu era menor de idade, e a gente acabou que a gente teve que dormir no metrô. E já que a gente estava tudo ferrado, todas essas coisas, a gente falou assim, já que estamos na França, vamos conhecer a Torre Eiffel. Óbvio, né? A gente tá na França, vamos conhecer a Torre Eiffel. Sei. A gente conheceu tudo mais, depois a gente foi comer. A gente comeu e no lado do Subway tinha uma estação de metrô. Na estação de metrô tinha 3 policiais, 2 deles armados. E aí meu pai ficou lá embaixo, porque era 2 andares. Meu pai ficou lá embaixo carregando o celular dele, porque ele tava sem bateria. Eu falei, pai, eu vou lá em cima. Sim. Vou ficar sentado lá, porque eu não quero ficar aqui. Tudo bem, os policiais, eu tava de um lado, os policiais estavam do outro. Só que do outro lado, eles estavam procurando alguma coisa. Eu tava aqui desse lado, eu nem dei muita importância pros policiais. E eu comecei a ficar apertado pra ir no banheiro. Eu falei assim, eu desci lá embaixo com as malas, tava com 2 malas. Eu desci lá embaixo e falei, pai, eu vou procurar um banheiro, no outro lado. E nisso, eu deixei as malas com meu pai, lá embaixo, e nisso eu subi a escada rolante. No que eu subi a escada rolante, os policiais estavam lá me esperando, 2 deles apontando a arma pra mim, então eu fiquei sem entender nada, e um dele, um careca, até hoje eu não gosto de careca, só nada contra o senhor, tá? O senhor não é careca, mas tudo bem. Então eu não gosto de careca. Ele me pegou, ele jogou eu na parede e começou a falar francês comigo, e 2 deles apontaram arma pra mim, tipo, ele tava falando, cadê a mala, cadê a mala? E eu sem entender nada, essa hora eu estava muito nervoso, eu acabei até aprendendo a falar outra língua, sabe? Porque eu só queria sair daquela situação, foi muito complicado, eu acabei dando um jeito de falar pra eles que meu pai tava lá embaixo, a gente desceu lá embaixo, eu falei, pai, abre a mala, ele quer ver o que tem ali na mala. Sim. Meu pai abriu a mala, eles viram que só tinha a camisetinha que a minha avó fez. Minha avó faz artesanato, ela faz vários tipos de camisa. Sei. Então só tinha essas camisetinhas onde a gente tinha levado, sabe? Pra fazer vendas lá. Pra vender. Só que a gente ia vender em Portugal. Só que aí, como a gente perdeu o voo pra Portugal, a gente não conseguiu vender elas. E a gente acabou carregando uma mala a mais, né? Mala a mais. Então a gente conseguiu vender uma só antes do jogo do PSG. Sei. E a gente vai contar essa história daqui a pouco. Então eu falei, pai, eles querem ver a mala. Aí eles viram que só tinha a camisetinha da minha avó lá e falaram, tá bom. Foi embora, nem pediu desculpa nem nada, então isso foi bastante complicado, sabe? Bastante, eu acredito nisso. É. Mas me fala também um pouco quando você foi ver o Messi e o Neymar, certo? Lá no centro de treinamento do PSG. Como que foi isso daí? Bom, no dia seguinte a gente dormiu na estação do Arco do Triunfo. Do Arco do Triunfo a gente conheceu e tudo mais, e a gente falou assim, já que estamos aqui, vamos tentar ir na frente do estádio do PSG. Sim. Só que
uma mulher, ela falou pro meu pai que tinha um centro de treinamento do PSG também. E lá você tem bem mais chance de ver os jogadores e até tirar uma foto com eles, né? E aí a gente começou a procurar. A gente conseguiu encontrar o centro de treinamento do PSG, onde a gente foi lá na frente, a gente tirou foto com alguns jogadores. Eu não consegui nem ver o Messi, nem Neymar, nem Mbappé, nenhum deles. Sei. Claro que eu queria, porque... Pô, conhecer o Neymar, assim, tirar uma foto com ele, tudo mais, sabe? O Messi, então... Enfim, a gente foi lá pra frente do centro de treinamento do PSG, a gente viu vários jogadores, Sérgio Ramos, o Keylor Navas, foi maravilhoso. Infelizmente eu não consegui ver quem eu queria mesmo, que era o Neymar e o Messi, porque a gente passou o maior perrengue, a gente dormiu em metrô, nossa, foi horrível. E outra coisa também, né? E na onde que vocês ficaram também em Paris? Bom, teve depois desse dia que a gente dormiu no metrô, um amigo do meu pai ele acabou pagando um hotel pra nós, onde eu pude ficar dessa vez. A gente dormiu lá um dia, depois a gente saiu do hotel, a gente foi pra outro hotel, que meu pai conseguiu pagar. Depois disso, a gente conseguiu uma casa, que é um amigo nosso agora, o Derek, que é um cara de Cabo Verde, onde ele falava português, então isso ajudou bastante a gente. Ajudou bastante. Ele acolheu a gente ficou lá por muito tempo na casa dele, por uns dias, e lá a gente acabou conhecendo o Jean, que é um brasileiro. Ele também mora, só que ele mora lá, né? Ele mora num condomínio de barco. Sei. Então... A gente conheceu ele, aí a gente conheceu ele na estação de metrô. No que a gente conheceu ele falou assim, aí meu pai, como ele fala muito, né, como vocês viram aqui, ele acabou fazendo amizade com o Jean, e o Jean falou assim, não, encosta lá pra gente jogar um futebol, né? Tudo mais, meu pai acabou fazendo amizade com ele, a gente jogou umas partidas lá, a gente foi pro barco dele, a gente comeu comida baiana, foi a primeira vez que eu comi comida baiana. Sei, né? Comeu lá na França? Lá na França, comida baiana na França. Bom, é diferenciado, né? Diferenciado. Né? Então, a gente acabou ficando na casa do Derek. E um dia depois, a gente dormiu na casa do Jean. E foi isso. Me conta a sua volta pro Brasil. Como que foi sua volta pro Brasil? A minha volta do Brasil, eu vim embora sozinho. Porque o voo do meu pai também era no outro dia, onde não deu certo também, porque meu pai voltou só uns dias depois, então eu tive que me virar. Meu pai, ele acabou sendo roubado até no aeroporto. Sim. No aeroporto do mundo ele acabou sendo roubado. E quando ele foi falar com os policiais começaram a rir da cara dele, porque o meu pai, ele me deixou lá e ele meio que não sabia voltar pra casa do Jean, né? Sei. Porque ele não lembrava tudo de cor e era eu que auxiliava ele. Não, pai, é aqui e tal. E ele não lembrava. E ele acabou deixando o celular aqui carregando de lado e ele acabou dormindo, né? Sim. E tava aqui o celular dele, perto da perna dele, e um cara roubou. Do que o cara roubou, meu pai saiu atrás do cara, procurou o cara, pegou o cara pelo colarinho assim e falou assim... Começou a falar inglês, cara, cadê meu celular e tudo mais. Ele falou que foi outro cara. Então foi bastante complicado. Eu tive que voltar sozinho, foi 13 horas de viagem. Cheguei 6 horas da manhã aqui no Brasil. Então eu tive que me virar no aeroporto de Guarulhos. Peguei busão de Guarulhos até aqui. Sei. Então, querendo ou não, isso me deu mais maturidade, tudo mais, mais experiência. Também porque eu tive que fazer as coisas sozinho, então, como um adulto já, sabe? Então, foi uma muito boa experiência. Foi muito boa experiência. Me conta agora também, qual o maior sonho que você tem agora? Bom, de imediato, meu maior sonho é ir no Cruzeiro do Neymar, né? Poder ir no Cruzeiro do Neymar. Só que meu maior sonho, desde pequeno, é ser jogador de futebol. Eu tenho esse sonho que eu quero poder agarrar ele e viver isso. E realizar esse sonho. Viver isso, essa experiência de poder jogar os grandes campeonatos, Champions League, poder jogar uma Copa do Mundo pelo meu país, Sim. pela seleção brasileira.
poder até ganhar, se der. Sim. Até ganhar a Copa do Mundo. E eu tenho esse sonho desde pequeno e eu sei que eu vou realizar, eu vou fazer de tudo por isso. Esse é meu sonho. Na EPJ Art Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio, desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Art Developer. Soluções inteligentes para seu negócio. E o que eu gostaria agora que você falasse também para mim, atualmente você está treinando no onde, né? Em que clube você está? Bom, eu estou na Celestino Hortolândia, de campo, onde eu vou jogar os regionais, provavelmente, em Mococa, perto de Minas Gerais, eu acho. E lá, eu tô treinando na Celestino Hortolândia, tô treinando no Raça de Hortolândia também. Raça de Hortolândia. E no BBB de Campinas. Então BBB de 3 Campinas. lugares diferentes na semana. É bastante complicado, porque Sim. é cansativo demais, treina a semana inteira, de segunda a sábado, de domingo ainda tem jogo. É muito cansativo, tô treinando nesses 3 lugares. Mas essa é a sua pretensão. Então em Paris vocês ficaram. E qual é a posição que você joga hoje? Bom, eu jogo de meio campo. Joga de meio campo? Meio campo, eu também faço lateral, ponta direita. Eu sou um coringa em campo, Você é um sabe? Eu coringa consigo em campo, fazer tudo. consegue tudo fazer mesmo. tudo. Menos goleiro, porque não tem altura pra isso, obviamente, né? Mas eu sei fazer todas as posições. A minha posição predileta é meio campo, obviamente, porque eu sei que é uma área onde eu me dou bem, Sim. que eu tenho bastante visão de jogo, um passe bom, um chute bom. Então, meio campo é a minha posição favorita. Bom, Raul, acho que o nosso bate-papo, né? As perguntas aqui que eu tenho feito para você, tá? Mas eu tenho mais alguma coisa aqui. Você já recebeu algum convite para jogar em outro time ou não? Não cheguei a receber nenhum convite, mas eu espero receber esse convite Sei. logo, poder entrar em um time de base, porque com 18 anos, se não conseguir nada aqui, nenhum time pegar eu, sabe? Certo. Eu vou acabar parando em Portugal, jogando terceira, quarta divisão de Portugal. Sei. Eu não quero isso, mas tudo bem. Eu vou fazer de tudo para conseguir. Sabemos também que seu pai faz de tudo por você e que você tem para... O que você tem para falar dele? Bom, o meu pai, ele é um cara incrível, é um cara maravilhoso. Ele faz de tudo por mim, desde sempre. Ele é guerreiro, ele é batalhador, ele consegue tudo mesmo que ele quer. Então, ele faz de tudo por mim. Eu fico muito lisonjeado. Eu agradeço a Deus por me dar esse pai maravilhoso. Muitas pessoas não têm essa oportunidade de ter um pai tão bom assim. O meu pai, ele é um guerreiro, muito batalhador. Ele faz de tudo por mim, pela minha família, Sim. desde sempre. E eu só tenho a agradecer a Deus por me dar esse pai maravilhoso. E é isso. Bom, é esse daí, o nosso bate-papo, né? E nós estamos aí praticamente chegando aí ao término desse bate-papo. E as perguntas, né, que você respondeu também, muito bacana e tal. E eu gostaria agora de ir ao término desse bate-papo, dessa entrevista, né? E queria agradecer a sua vinda até ao nosso programa, ao programa Visando os Fatos. Eu que agradeço. E trazendo essas informações de grande valia, certo? Para o nosso canal. Então eu gostaria agora das suas considerações finais, certo? Para nós terminarmos esse gostoso bate-papo. Bom, eu queria falar para todo mundo que eu queria passar uma mensagem, né? Porque Sim. é bastante complicado essa vida de atleta. E se você realmente quer uma coisa, você tem que correr atrás, você tem que batalhar, você tem que todos os dias ir atrás desse sonho.
Não desiste, não pode desistir jamais. Por mais que tenha muitas pedras no seu caminho, você vai passar por muitas dificuldades, você vai cair, você tem que se levantar. Sim. Porque se você realmente quer uma coisa, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás dela, fazer de tudo por ela, assim como eu fiz pelos meus sonhos. Ano passado eu viajei pra fora do Brasil, eu não imaginei, nunca imaginei isso. Sei. Sabe? Então eu fiz por merecer, porque eu batalhei e eu tive todo o apoio da minha família. Se você não tem apoio de ninguém, você tem que fazer isso sozinho, independente, se dói ou não. Você tem que batalhar, você tem que correr atrás dos seus sonhos. E é isso. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado por essa oportunidade, pela produção também. Sei. Eu queria mandar um beijo e um abraço pra minha irmã, que agora ela tá jogando vôlei. Ela tá fazendo esporte. Que legal. Só que eu queria falar pra ela também, né? Porque eu sou melhor no vôlei, então eu que tô dando aula pra ela. Brincadeiras. Brincadeiras à parte. Eu queria mandar um beijo pra ela, mandar um beijo pra minha madrasta, que faz muita coisa por mim e pela minha família também. Pro meu pai. Queria mandar um beijo especial pra minha mãe, porque ela vai estar assistindo também, né? Sim, pode ter certeza. Eu te amo, mãe, eu te amo, pai, te amo, Jéssica, minha madrasta, te amo, Isis, pro Ícaro, meu irmãozinho. Eu queria mandar um abraço para meus amigos do condomínio, para todas as pessoas que acreditaram em mim, que me motivam, que sempre estão do meu lado, os meus amigos da escola, e é isso. Bom, quero agradecer a tua vinda no programa, quero também agradecer a Deus, né, pelo esse gostoso bate-papo, e quero dizer que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço.